Verso 16 é o verso principal do que nós vamos falar agora. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Repita comigo: o quanto deve sofrer pelo meu nome. Para você que não sabe, acho que quase todos sabem, mas acho que muitas vezes o óbvio deve ser dito, até porque às vezes alguns não sabem. Mas Saulo era um perseguidor da igreja, um dos principais perseguidores da igreja. Ele prendia, mandava matar diversos cristãos. E de repente um dia ele tem um encontro com Jesus, que algumas músicas falam que foi em cima de um cavalo. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Se você não conhece essa música, você deveria conhecer, porque ela é bem legal para quem é criança, tá? A Nai deve conhecer. A Nai tem um jeito de que escuta música de criança em casa sem criança. Tem todos os drives, né? Tô sabendo. Mas alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso. Então não podemos afirmar. É provável que sim, mas ele caiu. Do que eu não sei, se foi andando a cavalo, não sei. Ele caiu e ficou cego. E ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus perguntou para ele: por que me persegues, Saulo, Saulo? Então Saulo conhece aquele a quem ele perseguia. E ele vai cego para uma casa. E Deus manda Ananias, um discípulo de Cristo, um cristão, ter um tempo com ele. Mas Ananias fala: não, o cara estava matando meus amigos, como é que eu vou ter um tempo com o cara? Não dá não, Deus. Ô Leônidas, para de arrumar essas confusão aí, Leônidas. Fala 300, né? Então assim, e ele vai. E quando ele vai ter esse tempo, o motivo que Deus fala para ele fala que sim, ele vai ser instrumento escolhido perante os gentios e reis para ministrar o evangelho, para pregar a palavra. Mas ali Deus diz que vai mostrar algo para Saulo. Ele fala para Ananias que Saulo seria instrumento entre gentios, entre sacerdotes, entre reis, entre o povo de Israel. Ele fala para Ananias. Mas para Saulo, Deus diz que vai mostrar para ele o que? O ministério dele, o chamado dele, o potencial dele. Não. O que ele ia mostrar para Saulo não é o chamado dele, mas é o quanto ele deveria sofrer pelo meu nome. Sabe, todos nós que temos alguma raiz evangélica longínqua, temos algum apego aonde chegaremos ministerialmente, alguma expectativa ministerial. E não estou falando mal de ministérios, eles são usados sim para a glória de Deus e para auxílio da igreja. Só que o nosso ministério, ele é bom para a igreja. Saulo saber o quanto que ele ia ser usado, não ia mudar a vida dele. Se Deus virar para você e mostrar para você aonde ele vai te levar ministerialmente, isso não vai te converter a ele. No máximo, se você for um cara ambicioso, você vai continuar na jornada para conquistar aquele ministério. Olha, eu recebi a promessa que eu vou gravar um CD. Mas eu quero dizer para você que acabou a promessa, que não tem mais CD, então lascou. Não tem mais CD. Então assim, eu recebi a promessa que Deus vai me usar em tal e tal coisa, e por isso que eu estou firme. Cara, o que nos mantém firme é em Jesus. O que nos mantém firme no Evangelho, o que nos mantém firme na verdade de Cristo, não é aonde Deus vai nos levar ministerialmente. Por mais que isso faça parte. Deus disse para Ananias aonde ele levaria Saulo ministerialmente. Faz parte do plano, mas não é isso que nos sustenta. E se não é isso que nos sustenta, não deveria ser isso que nos abala, porque somente nos abala o que nos sustenta. Um dia eu estava conversando com uma irmãzinha aqui da igreja. Eu estava falando com ela, falei: muitas vezes a gente é parado ministerialmente e a gente sente que está sendo punido, a gente sente que está sendo prejudicado. Se você tem um sentimento quando você é parado ministerialmente que você está sendo prejudicado ou punido, você provavelmente tenha o sentimento de que quando você é levantado ministerialmente, você está sendo promovido. Então as duas coisas estão erradas. O ministério não é uma promoção, e parar com ele também não é uma punição, porque no fim,
É detalhe. Um detalhe importante, mas é um detalhe. Deus me usa quando a candeia está acesa. E quando a candeia não está acesa, Ele me coloca para debaixo da mesa de novo, para que eu receba a luz. Isso é muito bom. Só que a gente foca mais no levantar do que no iluminar. Preferimos mais o levantar da candeia do que a luz que está sobre ela. Sendo que o prêmio da candeia não é ser levantada, é ser iluminada. Quando a candeia é levantada, não é para o seu bem, é para o bem de quem vai ser iluminado por ela. Vocês estão comigo aqui? Aleluia? Isso é muito importante entender. Porque o ministério não é uma promoção e a falta dele também não é uma punição. Porque o ministério não é o alvo, ele está no meio do caminho. É algo até talvez relevante se estiver dentro da vontade de Deus, mas não é o alvo. Porque o que sustentaria Saulo por toda a sua vida, não era onde Deus o levaria ministerialmente, mas seria o verso 16. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Sabe a coisa que mais nos sustenta num evangelho verdadeiro? Não é as perspectivas financeiras, familiares, profissionais, ministeriais que nós temos. Por mais que Deus acrescente essas demais coisas na nossa vida, mas o que nos sustenta é o tanto que nós entendemos que devemos sofrer em seu nome. Qual é a capacidade que Deus tem nos dado de sofrer pelo nome dele? E sofrer sem murmurar, tá? Porque sofrer reclamando também não adianta. Qual é a capacidade que Deus nos dá de perder por ele? Eu estava falando com o Zé de muitas coisas que eu ouvi dele agora no carro, muita coisa boa. Eu estava falando para ele de alguns irmãozinhos aqui da igreja, recém-convertidos, que têm vindo com tudo. Aí ele começou a falar: cara, é muito poderoso. Essas pessoas que estão recém-convertidas, elas tinham muito perto delas as festas, as delícias do mundo. A gente que está crente há 5, 10, 20 anos, a gente já não lembra mais o que é isso. Deixar de ir para uma balada já não custa mais nada para mim, eu nem quero ir. Deixar de viver as delícias desse mundo, no sentido perversão e tal, cara, tudo bem que tentação ainda continuamos tendo muitas vezes, mas não é algo tão próximo de mim. Agora, alguém que vem do mundo é alguém que diretamente tem os prazeres do mundo ali na cara dele, e ele renuncia aquilo por Cristo. Ele tem o sexo muito perto dele, o dinheiro desenfreado muito perto dele, as ambições egoístas profissionais muito perto dele, as baladas, as luxúrias, as viagens. Então, aquele que se converte há pouco tempo, ele tem a renúncia, o sofrer por Cristo, muito mais evidente, é muito mais claro. E à medida que a gente vai avançando o ministério, a vida cristã, a gente vai perdendo a perspectiva do que é renunciar em nome de Deus. Eu já não traio, eu já não vou em balada, eu já não fumo maconha. O que é renúncia para mim? É vender os móveis que eu tanto gostava? Talvez uma renunciazinha. É sair de uma casa que a gente gostava? Uma renunciazinha. Mas a maior renúncia de um crente que teoricamente deveria ser maduro, fala dele entender a morte do seu eu, o perder para si, para que Deus cresça nele. É o morrer para que Cristo renasça. Sabe, chega uma hora na nossa vida que de boa, você dizimar já não é mais um sacrifício, é uma atitude cristã verdadeira, e que inclusive muitas vezes temos que nos lembrar do motivo para que não vire um ato só, né? Ali uma atitude, porque os próprios fariseus davam o dízimo do endro, do cominho e de tudo mais, mas eles careciam de princípios elementares da vida cristã. Então não é apenas dar o dízimo, mas a gente percebe que ao longo da jornada, qual é a renúncia? Qual é o sofrimento que Cristo espera de mim? Sabe, todos nós hoje, como cristãos, se de fato somos,
existe um convite para sofrer por Cristo. Antigamente usava muito um termo que depois ficou ruim, o famoso pagar o preço. A gente não gosta de usar muito esse termo porque servia mais para orgulhar. Eu pago o preço. Eu pago o preço. Era mais uma boca orgulhosa falando que pagava o preço, jejuando e não sei o que, indo no monte, ficar na chuva orando. A gente parou de usar esse termo porque ele realmente ficou muito deturpado, o pagar o preço. Mas é um princípio. O homem, o ser humano, ele é ninja em pegar um princípio santo e deturpar ele. Mas é um princípio pagar um preço. Você não precisa falar isso. Até porque a própria Bíblia fala que se você jejuar, lava o rosto, chupa um tic-tac para ninguém saber que está jejuando, porque o bagulho vem. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça. Chupa um tic-tac que não vai quebrar jejum. É menos de 1 caloria. O cara fazendo propaganda era, por favor, patrocina nós, tic-tac. Só para sair aquele hálito de barriga vazia, que é uma beleza. Mas quando você jejuar, a Bíblia fala, lava o rosto, não fica com cara de triste. Ou seja, o que você sofre por Cristo, você não precisa ficar aí, cara, tô na luta, né? Cara, tá difícil. Meu amigo, o cristão não é um coitadinho na terra, para que as pessoas tenham pena. Esse sofrimento que Saulo, e que depois Paulo entenderia que ele deveria ter por Cristo, não é o tipo assim, ai, sofrência. Primeiro cantor sertanejo foi Saulo. Sofrência. E eu canto do meu sofrimento. Estava lá na terra da sofrência, Goiânia, a terra das duplas sertanejas. Deixa eu parar por aqui. Mas não era essa sofrência digna de pena, de dó. Ai, tadinho dele. Meu amigo, se alguém olha para você e acha tadinho, talvez o seu sofrimento por Cristo esteja mal comunicado ou mal interpretado. Mas por outro lado, se você também só está caminhando numa vida vitoriosa, sei tudo, conheço tudo, estou ligado de tudo, sou grandão, cheio de certezas, mas você não está entendendo, as perdas também é terrível. Tem que nos custar algo, tem que tirar de nós algo. Sabe, o tema dessa mensagem é sofrer por amor. Só que quando Jesus fala que ia mostrar para Saulo quanto que ele deveria sofrer pelo nome dele, não tinha a ver com o valor do sofrimento em si, mas tinha a ver com o valor do que Cristo tinha para ele, que era muito melhor. É a mesma coisa que eu citei do novo convertido, que entrou na igreja, e ele conheceu algo que é mais valioso do que o mundo, então ele abre mão de sua vida, por algo maior. Porque se for só para sofrer por sofrer, não adianta. Mas é sofrer porque nós conhecemos algo de maior valor. Se nós não sabemos o valor de Cristo e da sua vontade, nós nunca saberemos o que sofrer por Ele. Talvez o sofrimento da segunda-feira seja um jejum, talvez o sofrimento da terça-feira seja você parar de reclamar, talvez o sofrimento da quarta-feira seja você chegar no horário no seu trabalho. Talvez o sofrimento da quinta-feira seja você passar um tempo a mais orando. Talvez o sofrimento da sexta-feira seja alguém te humilhando no seu trabalho e você achando que isso te dá o direito de se defender, e Cristo fala para você: ei, me humilharam mais do que você, por que você está sofrendo tanto? Venha comigo. Porque nós não fomos chamados para sermos sadomasoquistas, não é esse o rolê, de eu amo a dor, não é isso, eu amo apanhar, não, mas é que eu vejo o valor além da dor. Eu entendo que aquilo que eu me disponho a sofrer por amor, aquilo que eu me disponho a perder, sabe, toda relação ela tem um custo. Quando você começou a namorar, caso você já foi casado, ou quando você começou a namorar recente, talvez você namore há pouco tempo, custou algo para você,
custou sua vida pessoal, custou dinheiro, custou alguma coisa. Toda relação, ela exige custo, ela exige renúncia. Você começou, você casou, é a sua esposa que vai te falar se você quer ou não jogar bola. Renúncia, é ali que é o centro do seu querer. Amor, eu quero jogar bola hoje. Sabe, existe uma adaptação que tem a ver com renúncia, que é uma relação. A relação de igreja é assim. Se você chega na Poema e você fica preso nas suas bagagens, nas suas benfeitorias de outros ministérios, ou outros carnavais, ou seja lá o que for, e você não renuncia a sua história em prol de um futuro com Deus e com a casa que Deus te planta, você nunca vai ser igreja de verdade aqui. Talvez você vai pensar, eu não me encaixei. Mas é claro que você não encaixou. Você é uma pedra que não é lapidável. Não tem como uma pedra que não é lapidável se encaixar mesmo. É uma pedra lascando a outra. Se você não deixa a pedra te lascar, às vezes a gente acha que o não se encaixar com a igreja é porque não deu match. Não é isso. Mas tem a ver com, cara, quanto você está disposto a perder por essa relação? Se você não está disposto a perder pelo seu casamento vai à ruína. Se você não está disposto a perder pelos seus filhos estão lascados. Toda relação com a igreja, com filhos, com cônjuge, que você não está disposto a perder por ela, essa relação já está caminhando para falência. Seja casamento, filhos ou igreja. E não é diferente com Deus. Se eu não continuar constantemente entendendo o que me custa me relacionar com Ele, é uma relação que está indo à falência. O que me custa? O que requer de mim? E de verdade, é algo muito especial. Apenas anote quem está anotando. João 15, 18 e 19 fala assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou a mim, Jesus dizendo. Se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria, como se fossem dele. Sabe, Jesus, Ele foi odiado pelo mundo, porque Ele renunciou por amor ao Pai, dele. E Ele fala, se o mundo me odiou, também vai odiar vocês. Agora, se vocês pertencerem ao mundo, provavelmente Ele vai gostar de vocês, porque vocês são dele. Sabe, ou nós estamos renunciando o mundo para sermos de Deus, renunciando o nosso eu para sermos de Deus, ou nós estamos renunciando Deus para eu ser de mim mesmo e para eu ser do mundo. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Ou eu estou sendo amigo de Deus ou amigo do mundo. E a amizade com o mundo, talvez você possa pensar apenas no carnaval, na zoeira, não sei o quê. Cara, eu não mato, não roubo, não cheiro, não fumo, não vou na igreja, vou na church. Meu amigo, isso é algo aplaudível para quem acabou de chegar. Para quem está aqui há um tempo, isso daí é só um detalhe. Porque a renúncia para não sermos do mundo começa a ser o próprio eu. Os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha história. Sabe, os cristãos, eles não são conhecidos mais por suas histórias, mas sim mais por onde Deus os levaria. Existe a história de Abraão na Bíblia, e é muito louca, mas mais louca do que a história de Abraão é onde ele está agora e para onde ele caminha na eternidade com Deus. Renunciar à história. Quando nós nos casamos, também renunciamos à história. São 20, 25 anos, 30 anos dentro da casa do meu pai, ou seja lá o que for. Eu renuncio à minha história para construir uma nova história. Assim precisa ser com Deus. Sabe, existe uma entrega, existe uma amizade com aquele que eu renuncio. Quanto eu estou disposto a sofrer por Jesus? Qual tem sido a dor de amá-lo? Será que meu amor por Ele tem me dado dor?
uma dor que custe. E mais uma vez, não tem a ver com amar a dor, mas tem a ver com entender que tem algo que vale a pena perder por ele. Tem algo que vale a pena. Porque em 1 Coríntios 13, 7 vai dizer: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, ele é um amor que ele agrega sofrimento. E se a Bíblia nos ensina que se a gente não está encontrando sofrimento, um grande caminho para sofrer e entender o que temos que viver em Cristo é o jejum. O jejum é um sofrimento voluntário. Você se dispõe a sofrer voluntariamente, por amor. Se você se esqueceu o que é sofrer por amor, volte a jejuar. O Léo estava me contando a história de um cara lá da Poema Taubaté, achei fantástica. O irmão foi tomar um café com ele esses dias, e falou para ele: cara, ele se converteu tem 1 ano. Aí ele falou assim: cara, fiz 7 dias de jejum. Ele: sério? Eu falei: sério, só na água e no cigarro. Aí ele: como assim, mano? Mano, é que eu não consegui parar de fumar ainda. Eu falei: animal, mano, continua então, manda bala. 7 dias na água e no cigarro. E ele achou tão louco que ele falou assim: Leozão, no 7º dia eu estava lendo a palavra e ela fazia sentido para mim. Eu ouvia a voz de Deus, eu sentia a presença dele. Aí eu gostei tanto que 2 semanas depois, agora essa semana eu fiz 12 dias. Aí o Léo pensou: mano, eu sou pastor, nunca fiz 12 dias de jejum. E eu pensei a mesma coisa também. Só para não deixar o Léo aí na fita, né? Vou contar de mim também. Aí ele: Léozão, 12 dias. Ele: sério? Na água? Ele: na água e no cigarro. Falei: caraca, mano, e aí? Mano, que delícia, cara. Só que chegou no 12º dia, no fim do jejum, eu virei para Deus e falei: Deus, eu quero fazer um propósito agora. Eu quero parar de fumar. E hoje deve fazer já uns 10 dias que esse cara não fuma mais. Sabe, será que quantos caras que não conseguem só ficar na água e ficar no cigarro vão ter que precisar entrar na igreja, para que alguém que tenha uma fé mais madura, igual a gente? Jesus, seus discípulos não jejuam, mas os nossos sim. Ele falou: espera que o noivo seja tirado de perto deles, para ver se eles não vão jejuar. Porque aquele que tem saudade, aquele que tem amor, ele quer sofrer para estar perto, sofrer para fazer parte, sofrer. Abra comigo em Efésios 5:2. Efésios 5:2 vai dizer: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. Repita comigo: nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cara, o próprio Cristo nos amou e sofreu por nos amar. Cristo, ele não requer de nós algo. Sabe aquele negócio, aquele lance de casamento imaturo? Ai, ele não faz isso. Ai, ela não faz isso. Ai, ele faz aquilo. Ai, ela faz aquilo. Sabe aquele lance que parece casamento de adolescentes? É loucura. Esses dias eu estava sentado com um casal que era assim. Eu fiquei horas tentando aconselhar, e os dois: ele faz aquilo e ela fazem aquilo. Aí eles são terríveis, eles são malvadinhos, e essa noiva não me merece, quero outra. Ih, Jesus, olha lá, ela nem lava a louça, Jesus. Ô pai, Jesus falando, né? Ô pai, ela nem lava a louça. Cara, Jesus não veio à terra
para cobrar o tanto que nós deveríamos sofrer por Ele. Jesus veio à terra para que Ele sofresse o que Ele tinha que sofrer por nós. O maior problema dos casamentos é isso. É um querendo entender o que o outro tem que fazer pelo outro. Quando Jesus ensina aí, vocês não têm que entender o que vocês vão ter que sofrer por mim, mas eu sei o que eu tenho que fazer por vocês. E a gente fica pensando, ai, Jesus tinha que fazer isso por mim, ai, Jesus tinha que fazer aquilo por mim, ai, Jesus tinha que me dar um novo emprego, ai, Jesus tinha que dar um novo carro, ai, Jesus tinha que me dar a paz, ai, Jesus tinha que me dar meu filho, ai, Jesus tinha que não sei o que, ai, Jesus tinha que não sei o que. Jesus veio à terra e não exigiu nada de nós, mas Ele entregou tudo por amor. E agora o que nós fazemos? Nós ficamos pedindo, e Jesus aquilo, Jesus aquilo, Jesus aquilo, Jesus aquilo, enquanto Ele está esperando alguém que olhe e o ame com o mesmo amor de falar, ei Jesus, você sofreu por mim, por me amar, agora é a minha hora de te amar com um amor que sofre o que eu tenho que dar, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que renunciar, quanto eu tenho que sofrer, o que eu tenho que abandonar, o que eu tenho que me arrepender, o que me custa essa relação. Porque toda relação verdadeira e madura e saudável não é eu exigindo de você, é eu entendendo o que eu tenho que fazer por você, e é você entendendo o que você tem que fazer por mim, e é nós entendendo o que nós temos que fazer por nós, porque toda a relação que exige e não se entrega, não é relação, porque a relação atrai sofrimento, conjugal, com filhos, com a igreja e com Deus, se queremos que seja uma relação genuína. Sabe qual é a entrega? E não adianta eu querer me apegar na entrega de ontem, é agora. Não adianta eu virar para minha esposa e falar, eu não te traí ontem, tá? Mas hoje só Deus sabe. A fidelidade de ontem não sustenta a de hoje. Não adianta eu pensar em tudo que eu abandonei para estar com Jesus, já ficou para trás. Sofrimento com amor, em Cristo, não é passado, é presente para o futuro, é Jesus para onde estamos indo. Se tem que passar no vale da sombra e da morte, passaremos, mas eu saberei que Tu estás comigo. Se vai cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, amém, mas eu não vou ser atingido. Se eu vier sofrer e perder alguma coisa, o dia mau vem para todos, mas eu continuarei com os meus olhos em Sião, de onde o meu socorro vem. Um amor sacrificial, um amor de entrega. Abra comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Só para constar, nesse momento é Sadraque, Mesaque e Abednego, em um momento em que ali o ambiente exigia deles algo, e eles não fizeram, então eles iam ser mortos, entregues à morte, porque eles estavam obedecendo a Deus. E quando eles estavam caminhando para a fornalha, quando eles estavam indo para a fornalha, falou, mano, você não quer fazer o que tem que fazer? Você que quiser aprender uma vida de renúncia e sofrimento em amor de Deus, anota aí, leia o livro de Daniel. Talvez seja um dos maiores exemplos de quem topa sofrer em nome de Deus. E é muito doido, porque eles fizeram tudo isso na Babilônia, e você percebe lá em Israel, Davi traçando batalhas em nome de Deus, com reinos, com reis, e é muito interessante porque você não vê essas batalhas com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, porque Babilônia era um reino de prazeres, um reino de oportunidades, um reino de perspectiva, é um reino que agrada a você, te dá os banquetes, te dá tudo de bom. E aqui, nada mais era do que eles negando os banquetes. Eles falaram, mano, todo mundo tem que comer o banquete do rei, e Deus falou para eles não comerem. Eles quiseram comer apenas aquilo que era de consagração
para com Deus, aquilo que eles sabiam que tinha que ser com Deus. Comia lá verduras e legumes e tal. E é interessante, porque na guerra da Babilônia, a vitória contra a Babilônia não é derrubar a Babilônia, é derrubar o seu eu. Isso é muito interessante, porque hoje nós estamos numa vida babilônica. Tudo, Instagram, YouTube, tudo fornece para nós uma perspectiva de vida. Eu saí do Instagram, joguei meu Instagram na mão de uns 5 negros, eu falei, mano, a nível de trabalho, o ministério, o que precisar postar, vocês postam. Eu estou fora, eu quero ficar fora por um tempo, não sei quando eu volto. Se você mandou alguma mensagem para mim lá, não respondi, perdão, não sou eu que estou lá. E nem vou falar quem está. Mas, eu falei, Jesus, eu preciso aprender qual é o próximo nível que eu tenho que sofrer pelo Senhor. E ali está tudo na cara, tudo evidente, tudo entregue, tudo mostrando para nós uma vida high performance, 24 horas rendendo, enquanto você dorme tem Pix caindo na sua conta. Uau! Comer as melhores comidas gourméticas e gourmet, é um monte de guloseima, é um monte de realidade virtual. Saudade de quando o virtual era só a música do Sampa Crio, cujo de forma muito tosca e vergonhosa eu digo para vocês que eu gostava daquela música. Meu amor virtual, sai de mim, sai, é passado, em nome de Jesus. Fica falando do tempo de pecado, fica lembrando dessas coisas aí. Acho que pior do que usar droga foi ouvir Sampa Crio. Mas voltemos aqui. Sabe, hoje tudo quer fornecer para nós uma perspectiva de vida, viagem. Um monte de gente mostrando que viaja o mundo, e se eu não viajar o mundo, eu sou frustrado. E não estou falando contra essas coisas, mas está tudo dizendo que temos que ter dinheiro, tem que viajar o mundo, tem que ter um emprego, tem que ter as melhores roupas, o melhor carro, render 24 horas por dia. Se não está caindo o Pix da sua conta agora, você está perdido. E tudo dizendo uma vida high performance. Tudo em torno do eu, inchando, eu crescendo, eu. É uma vida hedonista, o teu estômago vale mais do que tudo. Seu Deus é o seu estômago e você vai rodando. Só que no reino da Babilônia, você não ganha atacando a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego não atacaram a Babilônia, e nem Daniel, porque contra a Babilônia a vitória é eu matar o meu eu, porque o que a Babilônia quer? Agradar o meu eu. Se o mundo está todo conspirando hoje para me agradar, me engrandecer, me sofisticar, qual é o caminho de vitória? Não é derrubar o mundo. Como é que ele vai vencer se eu já estou morto? Como que a Babilônia vence se a vitória dela é me agradar, mas eu não quero ser agradado? Como é que a Babilônia vence se a vitória dela é me engrandecer, mas eu não quero ser engrandecido? Como é que a Babilônia vence se a vitória da Babilônia é trazer lucro para mim? Eu não quero lucro, eu quero só o que Deus quer. E esses homens dentro da Babilônia entenderam. E ele disse aqui, quando eles estavam indo para a fornalha, versículo 17 de Daniel 3, só para trazer um contexto para vocês. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Sabe, você começa a perceber, é muito diferente do crente. Cara, eu estou me entregando por amor, eu estou perdendo, não estou comendo as delícias, e não estou me prostrando aos deuses da Babilônia. Eu estou me entregando. Agora você vai sofrer, você vai morrer, você vai para a fornalha. Como é que a maioria dos evangélicos pensaria? Deus, de duas uma. Os evangélicos de hoje em dia eu ia pensar alguns assim: Deus vai me livrar, eu estou fazendo para Ele, Ele tem que me livrar, Ele tem que me proteger, Deus não vai deixar eu morrer. Outros talvez, cara, obedeci a Deus e agora estou me lascando, eu servi a Deus, agora estou morrendo. Só que o coração desses homens era tão impressionante, que eles criam, se Deus quiser,
Ele pode nos livrar. Mas, se Ele não quiser nos livrar, se Ele não quiser fazer aquilo que eu talvez queria que Ele fizesse, ainda assim, eu não me prostrarei a nenhum outro Deus. Porque Deus não é nosso servo, nós somos servos dEle. Então no verso 7 de Daniel capítulo 6, nós vamos entrar agora no momento em que Daniel vive a sua renúncia ali, a sua entrega e a consequência dela. Mas o mais incrível, só para arrematar a história, é que Deus ainda livrou, como todos nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tem uma música que eu aconselho todo mundo a ouvir. Jefferson Pilar, E Se. Essa música é muito forte. E ele começa a falar: e se o mar não abrir e o faraó me alcançar? Eu não lembro a letra de... não vou duvidar. A música é inteirinha falando situações de vitória bíblica que se não acontecesse. É muito boa, ela fala várias vitórias da fornalha, do leão e tudo mais. E se desse errado, eu continuaria. Mas o mais incrível é que nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livra eles, mas podia não livrar, como não livrou Estevão. Estevão, tomando pedrada, morreu, mas ele morreu pleno. Mas aqui Daniel, no capítulo 6, verso 7, vai dizer então: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Entenda uma coisa, aqui o rei amava Daniel. Daniel era um homem sinistro, ele era um homem fora da curva, porque Deus também dá sabedoria, Deus também dá graça, capacidade aos filhos dele. E o rei gostava dele, mas os outros tiveram inveja. Então fizeram o rei estabelecer um decreto, sabendo que Daniel orava, falando: mano, se alguém aqui pedir alguma coisa que não seja ao Senhor por 30 dias, vai para a cova dos leões. E o que Daniel fez? Eu vou agradar aqui, né? Eu vou agradar o Instagram, porque se eu não fizer isso, não dá audiência. Eu vou agradar o rei, porque se eu não fizer... Meu amigo, eu estou com um cargo, o rei está para me dar um cargo, mano, na melhor das empresas de São Paulo. Eu vou ser o vice depois do presidente. Cara, eu estou feito. Só pediram para eu não orar por 30 dias. Já tem uns dias que eu esqueço mesmo, que custa mais 30. Sabe, e é muito doido, porque ele vai dizer que você não pode orar. Você não pode orar por 30 dias, falar com Deus e tudo bem. Continua fazendo isso, você vai agradar o rei, vai agradar aquele que pode te dar um cargo melhor, um emprego melhor. Cara, o que tem de errado? É muito doido, a gente acabou de lançar agora o Poema Music, nasceu o Poema Music, as nossas canções. Eu entro todo dia em uma conveniência, entrava até hoje, semana que vem mudou a minha história, mas tem uma conveniência lá em Taubaté que eu paro toda vez para abastecer, põe lá no Shell Box, patrocina nós, que às vezes tem uns descontinhos, aí paro lá, pego lá uma água, quando eu estou muito quebrado igual hoje, pego um Red Bull, no sugar, né, pelo menos, né, quem sabe seja menos pior. Aí eu entro lá mano, mas é anos entrando lá, e aquela menina do caixa nunca falou comigo, a não ser oi. Eu entrei lá, fui pegar uma água, ela: nossa, ficou tão bonita a sua música. Aí eu: você é do Poema?
Mano, mas é a mesma moça que eu vejo ela tipo 7, 8 anos, ela nunca me deu oi. Só me deu oi, na verdade, não falou mais nada. Ela, nossa, que linda que ficou a música de vocês. Eu falei, sério? Você ouviu? Ela falou, sim, a minha sobrinha é da Poema aqui em Taubaté. E ela estava sofrendo com depressão, com ansiedade, com não sei o que e tal. E ela está curada, cara, ela está amando. Eu falei, você vai? Eu falei, já fui a alguns cultos, mas não peguei tão firme ainda. Eu falei, pô, pega firmão com nós lá. Mas você gostou da música? Eu falei, gostei muito. Eu falei, que legal, que bom, fico feliz. E sabe o que é incrível? A empresa, tem uma empresa que intermedia ali entre o ministério e as plataformas digitais, tem que ter uma empresa da distribuição das músicas, né? Mó burocracia terrível. E eles têm todo um planejamento que você injete dinheiro nas músicas para que elas vão além. Isso não é errado por si só. Só que eu falei, cara, quem sabe amanhã a gente invista dinheiro, nada contra. O Brunão estava até me contando o valor de uma carta que Paulo enviava, era caríssimo. Então aquilo que você investe dinheiro para que o ministério vá além, amém, não tem problema por si só. As cartas eram caríssimas na época de Paulo, era um baita investimento. Era tipo você monetizar um post do Instagram para chegar a mais pessoas, era a carta da época. Então eu não estou levantando uma bandeira contra, mas na hora eu já entendi e falei, mano, esse lançamento não vou pôr R$1. Se for para alcançar 10, 20 mil pessoas, quanto for, não tem problema. Esse não. Vai ser apenas o que tem que ser. Porque, se as coisas falam, mano, se eu não agir assim no meu emprego, eu perco o emprego. Se eu não agir assim no meu emprego, eu não vou alcançar a promoção. Se eu não agir assim, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não agir assim, vão passar a perna em mim. Se eu não agir assim, não sei o quê. Cara, se Daniel não agisse daquele jeito, ia custar a vida dele, ia custar a perspectiva de emprego dele. O rei gostava dele, o rei era amigo dele. Mas o que ele faz? Verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ou seja, que assinou o decreto que não podia pedir nada a ninguém, nenhum Deus, nenhum homem, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Repita comigo, como era o seu costume. Porque não importa o que custasse para ele, ele sabia de quem ele era. E no desenrolar da história, viram ele orando, prenderam ele, e ele foi para covas. E o final da história, se você não sabe, leia Daniel. Mas nós vemos um homem que permaneceu sofrendo, renunciando. Em Romanos 12:1 vai dizer, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Repita comigo, entreguem seu corpo a Deus. Vamos lá, meus amigos, tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? Se quiser, tem um monte de igreja por aí pregando uma coisa mais gostosinha de ouvir, até legal. Mas se é para a gente pregar a verdade, vamos pregar com calor no coração. Tem alguém comigo aqui, aleluia? Em nome de Jesus, entreguem seu corpo a Deus, repita. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu gosto da versão da NVT, nova versão transformadora, porque quase todas as versões falam, este é o culto racional de vocês. É legal isso também, mas a NVT fala, esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Como que é a verdadeira forma de adorá-lo? É ir no culto? Isso é só um detalhe. É cantando música? Isso é só um detalhe. Mas como que é? É se entregando como sacrifício. Sacrifício. Amor sacrificial. Cristo se sacrificou por mim, por me amar. Agora eu me sacrifico por Ele. Vamos lá, alguém tem que estar entendendo aqui, em nome de Jesus. Eu não vim de longe para pregar essa mensagem à toa. Se um aqui entender e mudar a vida de um paulistano, eu já sei que valeu a pena ter saído da minha casa lá no meio da mudança e estar aqui. Senão não vale a pena. Se Cristo me amou com amor sacrificial, eu vou amá-lo também com amor sacrificial, como um sacrifício vivo, entregue, do tipo que Ele considera agradável.
É uma entrega. E não é uma entrega qualquer, eu tenho que perder qualquer coisa, eu tenho que abrir mão de qualquer coisa. Não, é do tipo que Ele considera agradável. Existe um jeito de sofrer. Tem crente que sofre de forma tola. Tem crente que, cara, Jesus não pediu para você isso, você está ali, não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode falar disso, não pode ser o quê, não toque, não manuseie, não sei o quê, não sei o quê. Sofrimento tolo. Uma vez, quando eu me converti, mandaram eu queimar minhas camisetas da Hang Loose. Não foi na Poema? E da Volcom também. Sofrimento tolo. Mas a marca é... Meu amigo, você nem sabe de quem é o que você come, bebe, o que você serve, quem fez, quem consagrou, não sei o que. Mas, meu amigo, a Bíblia fala que mesmo que te deem veneno, vamos lá, alguém, não lhe faria mal algum. Realmente você acha que se você vestir uma coisa que o cara não é crente ou é do diabo, você vai ser amaldiçoado? Em nome de Jesus, cara. Sofrimento tolo. Se Cristo quisesse que eu saísse do mundo e só vivesse com roupas de crente, Ele me tiraria daqui, mas Ele falou, não peço que os tire, mas que os guarde. Então eu não estou aqui pregando um sofrimento tolo, e também não estou pregando para que você que sofre, fique vomitando sofrimento para os outros, achando que você é melhor. Eu pago o preço, você não paga. Não é esse evangelho que eu estou falando porque o mesmo preço que você paga para Cristo, para amar Ele, você tem que pagar também para amar o irmão. Não adianta você só pagar o preço para amar lá, e é o mesmo preço que tem que pagar para amar sua esposa, amar seu marido, amar seus filhos, amar seu chefe, amar seu companheiro de trabalho. É uma entrega, é um sacrifício vivo. Só que não sofra de forma tola, não sofra porque o Brisa falou alguma coisa. Direto eu vou conversar com alguns aqui, eu falo, cara, tem coisa que é minha opinião, e tem coisa que é Deus falando. Cabe a você mesmo distinguir, você que vai ter que descobrir, não sou eu. Nem tudo que eu falo é Deus, tem coisa que eu falo que é minha opinião. E eu sou o cara que mais tento matar minha opinião, então quando você puder, mate ela também. Mas... não é o que o Brisa acha, o que você acha, não é o que a igreja evangélica colocou para você fazer ou não, não é o que tem que fazer ou não tem. Esse dia eu estava conversando com um cara que na Poema a gente é meio hardcore. Aí o cara falou que ele falou para um cara, mano, eu tenho vontade de ser pastor. Aí os poemeiros raiz, mano, tem uns que são meio chucros, sabe? Nossa, é pecado, ninguém tem que gostar disso não, cara. Quando eu virei pastor, eu não queria ser pastor. Cara, é terrível isso, porque a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado é digno de valor. Eu falei para ele, mano, o problema não é querer ser pastor. O problema é você querer o cargo. Só que depois que fala que quem almeja, fala lá embaixo um monte de coisa que o pastor tem que ser. Ao invés de você olhar para o pastor e olhe para tudo que a Bíblia requer, busque ser aquele homem que, se Deus quiser que você seja pastor, Ele vai te levantar. A Bíblia não fala que quem almeja alcança, não é um plano de carreira que você, eu vou querer ser pastor, eu vou me tornar. Não, mas aquele que almeja é santo, e no mínimo, se você não virar, só de você virar tudo que requer de um pastor, você vai ser um baita homem de Deus e vai ser animal. Então não é errado você querer e buscar ser aquele tipo de homem. Agora, se a vontade de Deus quiser, ela te levanta. Então não é chegar de forma rude, poemeira, poemística, poebláster. Você acha? Na Poema tem umas religião de homem também. O homem é terrível. O homem gosta de pegar o que é santo. Você vai ouvir ali no lounge, você vai ouvir no poeminha, você vai ouvir um monte de bobeira às vezes. Tem ser humano reunido, meu amigo, vai ter asneira. Só que por sofrimento eu tenho paciência. Por amar em sofrimento eu tenho paciência. Eu oro, eu tento entender. E eu falei, cara, não tem problema, mas purifica seu desejo, purifica sua vontade. Não coloque o alvo no cargo, porque se não te derem você se frustra. Mas almeje isso, mas almeje se tornar aquele tipo de gente. Existe um jeito de Deus de sofrer. É um sacrifício vivo do jeito que Ele considera agradável. Só que como vai ser se falta a Bíblia? Em nome de Jesus, eu convoco essa igreja, não para que você preste conta para mim e mostre o que você está fazendo. Cara,
Pegue esse ano e amadureça com a palavra. Leia a palavra tarde, de manhã, leia a palavra à tarde, leia a palavra à noite, leia a palavra 3 vezes por dia, uma em cada período, e ore nesses 3 períodos. Pegue o estilo de vida de Daniel e mergulhe nele. Se você não fizer, você não vai ser reprovado, mas eu faço um convite e convocação, em nome de Jesus, vamos mergulhar na palavra, vamos mergulhar na oração, e que se você puder e quiser, jejua, e se você ainda fuma, continua fumando até que Deus te cure, mas jejue tudo que tem que jejuar, e jejum não é jejuar de chocolate não, isso é propósito, e muitas vezes até dieta. Seria bom para você jejuar de chocolate, mas não é jejum. Jejum é passar fome, é sofrer, é doer. Você não jejua de coca, você jejua de tudo o que você come. Jejum é isso. Eu vou ficar sem Instagram, isso é propósito, e tá tudo bem, é legal também. Eu vou tirar um propósito disso para eu me consagrar, legal, mas jejum é água, e para alguns cigarro. O cigarro não mata a fome, então tudo certo, né? E Deus cura ainda o homem do cigarro, aleluia. Meu Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. Vamos parar de parecer que a gente é e vamos se tornar de verdade, cara. Vamos abraçar o jejum, a entrega, a oração. Vamos orar e adorar em tempo e fora de tempo. Vamos sofrer por amor, mas não um sofrimento evangélico, mas a forma como Deus quer que a gente se entregue a Ele, amém? Para terminarmos, quero ler alguns textos. Você que está anotando, anote. 2 Samuel 24, 24. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocausto que nada me custaram. Davi dizendo: se não for me custar, eu não dou. Naquele momento ele estava querendo dar uma oferta a Deus, os caras estavam querendo dar a oferta para ele. Eu vou te dar aqui, mano, a oferta para você dar ali. Aí ele: não, cara, vocês não estão entendendo. Eu não quero privilégios, eu quero oferta. A igreja não é uma casa de privilégios, é uma casa de oferta, de sacrifícios, de renúncias. Vamos lá, alguém, cara. E Deus cuida de nós, mas o nosso amor não está no cuidado dele, o nosso amor está nele, está em amá-lo com amor de sacrifício. Eu entregarei o que me custe. Em Lucas 14, 33, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Me amou e se entregou. Me amou e se entregou. Me amou e se entregou. Repita comigo isso: me amou e se entregou. E Paulo, aquele Saulo, a quem Deus falou: eu vou mostrar para ele o tanto que ele deve sofrer em meu nome, vai dizer lá em Filipenses, então, para finalizarmos, capítulo 3, versículo 7. Pode vir aqui, Naite. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, certamente considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Deus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Sabe, Cristo precisa nos revelar qual é o tanto que nós temos que sofrer
e continuar sofrendo pelo seu nome. Se coloque de pé, igreja.